Vamos ao vivo para os Estados Unidos, Débora. O presidente americano Donald Trump e o premier japonês Shigeru Ishiba falam com a imprensa. Vamos ouvir na tradução de Denise Bobadilla. Shigeru, e é uma honra, porque o Japão é um grande país, é uma honra tê-lo aqui. O Japão é uma nação forte, de orgulho, é uma das grandes civilizações da história do mundo. A amizade japonesa-americana é uma que já dura muito tempo. É uma que atravessa um imenso oceano e nós temos nossas ligações de história, de comércio, de cultura, de admiração mútua e muito respeito. Depois do encontro de hoje, eu estou confiante de que as alianças entre os nossos dois países e de outros irão continuar florescendo, agora e no futuro. A cooperação militar entre os Estados Unidos e o Japão é uma das parcerias de segurança mais fortes que temos. É uma das mais próximas que temos com um país em todo o mundo. Nós defendemos nossos comuns interesses. O Japão está comprometido em dobrar seu gasto com defesa em 27%, na verdade, comparado com o meu primeiro mandato. Eles investiram muito dinheiro durante o meu primeiro mandato. Trabalhei muito com o então primeiro-ministro Shinzo Abe. Nós nos relacionamos muito bem e os nossos números foram duradouros depois do meu primeiro mandato. E hoje, depois da conversa substanciosa que tivemos hoje, além de ser algo vital para a nossa segurança, o Japão é um dos maiores compradores de exportações militares dos Estados Unidos e de equipamentos. E meu governo aprovou nessa semana quase $1 bilhão em vendas militares para Tóquio. Os Estados Unidos estão comprometidos com a segurança do Japão. Nós confiamos na força total do poder de dissuasão das capacidades americanas para ajudar o Japão. Nós vamos trabalhar juntos, e falei com o primeiro-ministro, para manter a paz e a segurança. E a paz através da força. E em relação ao Indo-Pacífico, nós estamos comprometidos. Bom, quando eu comecei o meu primeiro mandato, eu queria assegurar a segurança e a estabilidade na Península Coreana. O primeiro-ministro Ishiba e eu falamos bastante sobre as relações econômicas vitais entre os nossos dois países e a continuidade dessa relação. Os Estados Unidos e o Japão trocaram mais de 300 bilhões de dólares em serviços e produtos por ano. O Japão investiu quase 800 bilhões e deve investir ainda mais nos próximos meses. Eu acho que há muitas pessoas estão dispostas a investir nos Estados Unidos. O sentimento do mundo em relação ao nosso país nunca foi tão forte como agora. Acho que desde a nossa vitória em 2024 na eleição presidencial, o Grupo de Investimento em Tecnologia SoftBank do Japão anunciou planos para investir entre 100 e 200 bilhões de dólares. E muitas outras companhias têm números ainda maiores. Então, nós temos trilhões de dólares em investimento que está vindo para o nosso país. Nossas equipes discutiram hoje como as nossas nações podem fazer ainda mais para trabalhar na ponta da inteligência artificial, junto com a computação quântica, semicondutores e outras tecnologias críticas. O problema com tecnologia é que ela fica obsoleta em 2 dias, então ela não dura muito. Então, nós concordamos em cooperar e para combater a agressão econômica da China, que é bastante agressiva. E eu quero anunciar também que o Japão irá começar a importar brevemente novas embarcações com gás natural liquefeito americano. O secretário do Interior, o Doug, está aqui, né? Oi, Doug. Levante-se, por favor. Doug Bergen, secretário do Interior, ele estava falando sobre
o pipeline no Alasca, que é um fornecedor imenso de óleo e gás para o Japão. Nós falamos da distância, e ele tem uma distância ótima para isso. Nós falamos também de fazer algum tipo de joint venture no Japão com o Alasca na área de óleo e gás. E conforme a gente aprofunda nosso relacionamento econômico, eu deixo claro que os Estados Unidos vai continuar negociando com todos os países baseado nos princípios de justiça e reciprocidade. Déficits comerciais crônicos não apenas acabam minando a nossa economia, e eles fazem isso. Nós temos um déficit comercial com o Japão na casa dos 100 bilhões de dólares. E acho que com o óleo e gás nós podemos trabalhar esses números. E queremos fazer isso muito rapidamente. Nós entendemos que os investimentos americanos, com os produtos que compramos na América, nós poderemos fazer ainda mais. O Japão planeja abrir fábricas de automóveis, novas montadoras, e isso foi conversado hoje. A Toyota e a Nissan estão fazendo algo bastante empolgante com o aço americano. Estamos olhando para investimento e não só compra. É muito importante. O nosso aço foi algo muito importante no mundo, e foi muito importante no mundo porque há muitos anos atrás, durante 80 anos, até uns 15 anos atrás, mas eles concordaram em investir no aço americano ao invés de ter propriedade sobre ele. Nós tivemos também uma conversa com o chefe da Nissan, e estamos trabalhando nos detalhes. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar muito perto com o primeiro-ministro. Como vocês sabem muito bem, o Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro que mais tempo passou no poder na história do Japão, eu tinha uma ótima relação com ele, e eu acredito que eu terei uma ótima relação com este primeiro-ministro também. Eu acho que ele será ótimo. Eu não o conheço há muito tempo, mas dá para ver o que ele tem, as qualidades da grandeza. Ele fará um ótimo trabalho para o Japão, para o povo japonês. E eu gostaria de convidar o primeiro-ministro a falar algumas palavras e depois responderemos perguntas. Senhor primeiro-ministro, obrigado. A esperança de ter um encontro presencial e aprofundar a nossa compreensão mútua bem no início da presidente Trump, que agora lidera os Estados Unidos, que é o país mais importante para a diplomacia e a segurança do Japão. E isso alinha nossas perspectivas e visões de que o Japão e os Estados Unidos devem buscar. O que devemos fazer para avançar os interesses nacionais de ambos os nossos países em sinergia e para conquistar a paz e a prosperidade no Indo-Pacífico? Eu estou convencido que a resposta está em fortalecer ainda mais a aliança entre os Estados Unidos, a forte aliança entre os Estados Unidos para alcançar um Indo-Pacífico livre e aberto. O presidente e eu concordamos em fortalecer a dissuasão e as capacidades de resposta da aliança e trabalhamos perto para tratar de desafios estratégicos de ambos os países. Eu falei ao presidente que o Japão é um aliado dos Estados Unidos e ele está pronto para compartilhar responsabilidades e pagar o seu papel. E eu também reiterei que o compromisso inabalável do Japão será reforçado com suas capacidades de defesa, confirmando o compromisso também pelos Estados Unidos com a defesa do Japão. Nós reafirmamos que o artigo 5 do acordo do Tratado de Cooperação Mútua entre Japão e Estados Unidos será aplicado às Ilhas Senkaku. Bom, nós vimos aí, Débora, esse pronunciamento conjunto depois da reunião bilateral entre o presidente americano Donald Trump, o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba, e ambos ali reforçando os laços de amizade entre os dois países.
que dura desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram fundamentais para a reconstrução do Japão, em especial depois da explosão das 2 bombas atômicas. Falaram de defesa, Donald Trump falou muito de relações comerciais, dos vários diversos setores econômicos em que há relação, falou de gás liquefeito, falou de indústria da defesa, de fornecimento da indústria da defesa americana para o Japão, e o primeiro-ministro japonês reiterando o quanto os Estados Unidos são importantes. Principal relação diplomática do Japão é com os Estados Unidos. Tudo isso, claro, tendo nas entrelinhas o poderio da China, seja do ponto de vista comercial e econômico. A China já superou a economia japonesa, que durante muito tempo foi a 2ª maior economia do mundo, e toda a questão também da guerra comercial que está pela vista do mundo, Débora.